Notícia que gerou pânico e desespero dentro do STF, em Brasília, na política, no judiciário. A notícia que acaba de explodir é que um ministro do STF acabou de ser ameaçado de morte, gente. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou Brasília agora neste exato momento, gente. Tragédia está sendo anunciada e eu vou trazer aqui tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Tem também uma outra informação bombástica, gente, tá? O ministro do STF, André Mendonça, acabou de declarar guerra contra o Daniel Vorcaro, gente, tá? O bandido criminoso do Banco Master, que tem aí ligações com grandes autoridades de Brasília. O ministro André Mendonça acabou de tomar aqui uma decisão drástica com relação a Daniel Vorcaro e acabou de declarar guerra. O que é que o ministro André Mendonça acabou de fazer? Qual é essa decisão que gerou pânico e desespero em várias autoridades de Brasília? Eu vou trazer também essa informação que vai deixar muita gente sem dormir em Brasília neste dia de hoje. Gente, além dessa, tem outras várias informações. Gente, eu só prometo uma coisa para vocês. Esse vídeo aqui tá simplesmente impecável do início até o fim, trazendo uma pancada atrás da outra. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, parlamentares da oposição estão sofrendo, gente, tá? Uma perseguição implacável com essa questão do filme do Bolsonaro. É claro que eles iam ser perseguidos. Vejam só isso aqui. STF investiga envio de 7,7 milhões em emendas para entidades ligadas à produtora do filme de Bolsonaro. Eles vão cavucar, eles vão tentar deixar os candidatos inelegíveis, né? Ainda mais quem está sendo candidato aí ao Senado. Nossa Deus, agora eles encontraram uma brechinha para tornar algum candidato ao Senado réu, para julgar, para condenar, deixar inelegível. A coisa vai se encaminhando, é uma perseguição sem precedentes. Vejam só, os alvos da nova perseguição: Mário Frias, Marcos Polon e Bia Kicis. Também são investigados Carla Zambelli, Ramagem, Gil Diniz e Valéria Bolsonaro. Aí, a Bia Kicis concedeu uma entrevista e veio dar a sua explicação. Ela falou, gente, não, eu vou colocar o vídeo dela, gente, tá? O que tá acontecendo é surreal. Vejam só, a primeira vez que ela se pronunciou sobre essa questão aí, dessa investigação para cima deles, ó. Vejam só. Neila, boa tarde a toda a audiência aqui do Metrópolis. Não, claro que não. Essas emendas foram, inclusive, enviadas muito antes de existir o projeto do The Dark Horse, né? E o The Dark Horse não tem nenhuma emenda parlamentar. O que acontece? Eu enviei, participando de um projeto com outros deputados, um projeto cultural para passar filme, para passar nas escolas, sobre uma produção a respeito de Portugal, Luz para o Brasil. Então vai se contar a vida de José Anchieta, padre José Anchieta, e de Dom Pedro I. Então é uma produção feita para alunos em idade escolar, que vai atingir aí 100 mil alunos, inclusive gerando postos de trabalho, 60 empregos diretos, 150 indiretos, tá? Não tem nada a ver com The Dark Horse. E aí eu fico pensando o que a Tabata tem na cabeça. Porque a Tabata e o pastor Henrique de sair acusando levianamente, dizem, olha o que ela diz. Mandou recurso para uma produtora que tem a ver com a produtora do The Dark Horse. E daí, se tiver a ver? E aí cita uma pessoa que parece que trabalha numa produtora e na outra, e daí? Então, assim, ela está com medo de quê? Ela diz que em ano eleitoral querem fazer uma produção do Bolsonaro que seria inconstitucional. Bom, eu estou falando de Padre José Anchieta e Dom Pedro. Tem algum risco das pessoas votarem neles esse ano? Eu acho que não, né? Então, isso para mim é uma grande palhaçada. Eu sou uma pessoa que sou muito séria com relação às minhas emendas. Não tem nenhum desvio, não tem nenhum problema. Sou a parlamentar que mais investiu no agronegócio familiar, nos catadores e recicladores de lixo, sempre trabalhando em projetos sociais. E a esquerda nos acusa da gente não ligar para a cultura, da gente não querer fomentar a cultura. Quando a gente coloca, no meu caso foram só 150 mil reais, numa produção cultural, para que os alunos de escolas brasileiras tenham acesso à nossa história, né? Aí eles vêm querer nos acusar. Tá tudo errado, né? Mas eu já prestei informações ao Supremo, já fiz nota explicativa para a mídia,
E queria dizer o seguinte, que eu nunca me oponho à investigação, tá? Aí fala a deputada Bia Kicis se opôs à investigação. Nunca me oponho à investigação, porque eu sou a favor da transparência, que se investigue tudo. Eu me oponho a essa denúncia leviana. E diga-se de passagem que a Câmara dos Deputados já se manifestou e disse que não tem nenhuma emenda nisso, minha. Falou que a única emenda que tinha era do deputado Mário Frias, mas que também não tinha nenhuma irregularidade. Então, ela fala sem saber do que está falando, acusa sem saber do que está acusando e faz com que a gente fique desconfiada que se trata aí de uma jogada para tentar prejudicar parlamentares de direita, conservadores, que estão se destacando como pré-candidatos para o Senado, tá? Então, eu repudio a atitude da Tabata e do pastor Henrique, uma atitude leviana, de sair acusando as pessoas sem fundamento. A investigação não, pode investigar sempre. É aquele ditado que eu sempre falo pra vocês, quem não deve não teme. Que vergonha, Tabata Amaral, se sujeitar a um ridículo desse e fazer acusações levianas, ilações, tudo isso para tentar prejudicar, né, a futura senadora, né, Bia Kicis, que vai concorrer junto com a Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Que vergonha! É como eu só me lembro daquela frase do Pablo Marçal, para-choque de comunista, né? Meu Deus, que vergonha, Tabata Amaral. Tá tentando prejudicar o Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, agora tá partindo para cima da deputada federal Bia Kicis. Que desespero é esse, gente? Tá? Que desespero é esse de parlamentares esquerdistas com a possibilidade da deputada federal Bia Kicis ir pro STF? Isso tudo é desespero. Gente, juntou Lé com CREC, não tem nada a ver com o FRE. Meu Deus, o que tem a ver 150 mil reais que foi enviado para uma questão que não tem nada a ver com o filme do Bolsonaro? Meu Deus, é Tabata Amaral, não cansa de passar vergonha, gente, tá? Não cansa de passar vergonha. E agora, gente, o ministro André Mendonça acaba de declarar guerra contra o criminoso bandido que foi recebido, né, pelo Lula, aconselhado pelo Lula, né? Sim, gente, o André Mendonça basicamente declarou guerra contra o Daniel Vorcaro e tirou ali algumas regalias, algumas mamatas dele na prisão. Sim, gente, eu tenho informação de bastidor que o Daniel Vorcaro tá furioso com essa decisão do André Mendonça e da Polícia Federal. Vocês vão entender. Gente, tá? PF transfere Vorcaro para a cela comum e restringe visita de advogados. Ou seja, ele estava em uma cela que tinha algumas regalias. Só que agora ele foi enviado para uma cela comum que nem sequer, parece que nem vaso tem. E agora a visita dos advogados diminuíram. Afinal de contas, né? Ele estava ali recebendo visitas numa cela especial a todo instante, a todo momento. Para quê? Para ir lá entregar aquela delação mequetrefe, fajuta. Aí o Mendonça falou assim, cara, né? Então, vamos dar um chega para lá nesse cara? Tá aqui. A Polícia Federal trocou o Daniel Vorcaro de cela na superintendência da corporação em Brasília, onde o banqueiro estava preso preventivamente desde 19 de março. No âmbito do caso Master, a troca, segundo apurou a coluna, ocorreu no início da noite dessa segunda-feira. Vorcaro, segundo apurou a coluna, foi levado para uma cela comum, destinada a presos que estão de passagem pela superintendência da PF. Até então, o dono do Banco Master estava alojado na mesma sala especial. Ele estava numa cela especial, gente, tá? Onde o ex-presidente Bolsonaro ficou preso por alguns meses. De acordo com pessoas próximas, a nova cela do Vorcaro não tem sequer banheiro próprio. Uma coisa que deixou o Vorcaro furioso. O local, na avaliação dos aliados do banqueiro, seria pior que qualquer cela existente na Papuda. Ou seja, a Polícia Federal e o André Mendonça escolheram a pior cela para enfiar o Daniel Vorcaro lá dentro, tá? E na Papudinha e até as celas da Penitenciária Federal de Brasília, onde ele já ficou preso, eram um pouco melhores. Além da mudança de cela, a PF também decidiu restringir a visita dos advogados a Vorcaro. A partir de agora, a defesa só poderá visitar o banqueiro 2 vezes ao dia por 30 minutos. E cada visita, somente 2 advogados poderão entrar sem instrumento de trabalho. As mudanças na rotina de Vorcaro foram decididas pela Polícia Federal e tiveram o aval do ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. O argumento foi
o de que, após entregar os anexos de sua proposta de delação premiada, o banqueiro deveria ser submetido às regras de funcionamento ordinário da superintendência. Resumindo aqui para vocês, gente, tá? Ele estava numa cela especial, né? Tava ali recebendo visita dos advogados a todo instante, quando ele queria, eles iam lá e tal, ficavam horas e horas. Para quê? Para absolutamente nada, porque ele blindou e protegeu muitas autoridades daquela delação mequetrefe que ele entregou para a Polícia Federal, para a PGR e para o André Mendonça. E o André Mendonça, que não é bobo nem nada, cara, esse cara brincou com a minha cara, né? Então, já que ele quer guerra, é guerra que a gente vai ter. Então tá aí, o André Mendonça deixou o Vorcaro extremamente furioso. Daqui a pouco, gente, eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão do outro lado do Tinder. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito. Eu, Fabiana Cardoso, tenho uma surpresa para todos vocês que estão do outro lado do Tinder. Calma que daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação para vocês, porque agora, gente, tá? Segundo aqui informações reveladas na imprensa, ministro do STF foi ameaçado de morte. Dino relata que funcionária de empresa aérea quis matá-lo e faz pedido, gente, tá? E o STF entrou em pânico e desespero, né? O ministro Flávio Dino, do STF, fez relato em suas redes sociais de que uma funcionária de uma empresa aérea, ao olhar um cartão de embarque com o nome dele, manifestou a um agente de polícia judicial a vontade de matá-lo. Diante disso, Dino fez um apelo para que empresários promovam projetos de conscientização com seus empregados. Uma funcionária, abre aspas, o que disse o ministro Flávio Dino, uma funcionária de uma empresa aérea, ao olhar um cartão de embarque com o meu nome, manifestou a um agente da Polícia Judicial a vontade de me xingar. E em seguida se corrigiu. Disse que seria melhor matar do que xingar. Como não a conheço, nem ela me conhece, é claro que traz informações derivam a minha atuação no STF, disse. Dino diz a mensagem que não pretende expor ninguém, mas fazer um alerta para que esse não seja um relato exclusivamente pessoal e sim coletivo. Imaginemos que outros funcionários da mesma ou outra empresa aérea sejam contaminados com idêntico ódio. Isso pode significar até riscos para a segurança de aeroportos e de voos e, por conseguinte, de outros passageiros, disse nas redes sociais. O ministro Flávio Dino ficou extremamente incomodado aí com essa ameaça. Nitidamente. Ficou muito, muito incomodado. E agora, gente, eu tenho uma surpresa para trazer para vocês. Eu acho que vocês vão gostar e muito. Tá aqui. Acabou de ser confirmado aqui há poucos instantes. Neymar, que fez campanha para Jair Messias Bolsonaro no último pleito eleitoral, acabou de ser convocado. Neymar é convocado para jogar na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Então, após várias especulações, acabou, gente, tá? Acabou a espera, acabou a expectativa e sim, Neymar foi convocado para a seleção brasileira. Só que o que eu mais gostei foi o momento em que falaram o nome dele, no momento em que ele foi convocado. Vejam a loucura da multidão que estava ali quando o Ancelotti citou o nome do Neymar. Gente, esse vídeo aqui é sensacional, vejam só. Neymar Júnior Santos. Vejam o alvoroço do pessoal que estava ali do lado, gente. Haviam muitas expectativas, né, de que o nome dele fosse confirmado. Uns diziam que não, outros diziam que sim. Mas vejam só. Não, tem mais dois. Tá aí, gente, tá? Muita gente. Mas vocês sabiam, gente? Vocês ficaram felizes com a convocação do Neymar? Coloca aqui embaixo a opinião sincera de vocês. Vocês acham que foi uma boa escolha? Que ele realmente é um jogador muito bom, diferenciado, que não poderia faltar na seleção brasileira? Quero ver a opinião sincera de vocês. Mas
Além da seleção brasileira de futebol do Brasil, nós temos a nossa seleção brasileira da política, sabia? Aqui, ó. PL aproveita dia de convocação da seleção e lança vídeo convocando o time do partido. Esse aqui, gente, é o time do partido do PL, do partido do Bolsonaro. Gente, que vídeo sensacional esse aqui. Esse aqui é o vídeo dos nossos jogadores políticos da seleção Partido Liberal. Vejam só que maravilhoso, gente. Vejam só. Brasil! Brasil! A seleção chegou! Rogério, Marinho, Carlos, Portinho, Cabo, Gilberto, Carol, Titorim, Altineu, Corte, Carla, Dixon, Capitão, Alberto Neto, Cristonieto, Márcio, Alvino, Felipe, Barros, Hélio, Lopes, respeito o manto, o rei chegou! Flávio, 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 é o Brasil! Flávio, 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 é o Brasil! Tá aí, gente, tá? Essa aqui é a seleção do Brasil do PL, gente, tá? Claro, faltou um nome aqui, né, gente? Faltou a maior figura do PL da direita, né, o Jair Messias Bolsonaro, mas infelizmente por decisão do STF, Bolsonaro não pôde estar aqui nesse vídeo sensacional. O deputado federal Carlos Jordi destruiu Lula da Silva sem dó e nem piedade aqui nesse vídeo e fez uma acusação bombástica contra Luiz Inácio Lula da Silva. Se isso aqui se concretizar, se confirmar, acabou pro Lula. A casa caiu pro Lula definitivamente. Vocês vão entender. Assistam. Estourou a bomba entre Lula e Vorcaro. Essa é a bomba master, a pior de todas. Pior que Credit Sexta, pior do que as consultorias feitas por membros do governo para o Banco Master, como de Guido Mantega, Lewandowski. Essa era a que os petistas mais temiam e agora veio a público. Nós tivemos conhecimento sobre o teor da conversa da reunião secreta entre Lula, Galípolo e Vorcaro. E é por isso que na semana passada eles estavam tão oriçados e explodiram aquela bomba contra Flávio Bolsonaro. Nada de ilegal, tudo dentro da legalidade de um contrato privado. E eles exploraram como se fosse um fato de corrupção. Talvez porque sabiam que esse fato aqui viria a público essa semana. Compreendam a gravidade dessa conversa, que todos nós especulávamos o que poderia ter acontecido. Porque nessa época, nós, cidadãos comuns, não tínhamos acesso ao que estava acontecendo com o mercado financeiro, ao que estava acontecendo com o Banco Master. Mas quem já estava nesse ramo, quem é do Banco Central, por exemplo, tinha pleno conhecimento das irregularidades que estavam já sendo alertadas envolvendo o Banco Master. E nessa reunião, Vorcaro, já pensando que o seu banco poderia entrar em falência, em liquidação extrajudicial, como de fato ocorreu, ele questionou Lula. O presidente do BTG Pactual, o André Esteves, está me oferecendo R$1 pelo meu banco. O que eu devo fazer diante disso? Eu devo vender? Eu devo seguir no mercado? Sendo que já havia todos os indícios de irregularidade, inclusive até porque o Banco Master estava vendendo CDBs totalmente reais, com rentabilidade muito acima do mercado. Era um pedido de socorro que ele fazia ao mercado, porque ele precisava de capitalização, e não tinha. E aí Lula dizia a ele o seguinte: não venda o seu banco por R$1, vamos manter os negócios do Banco Master, porque mais para frente nós vamos ter um novo presidente do Banco Central, que está aqui ao meu lado, o Galípolo, e ele vai ajudá-lo. E logo depois nós tivemos aí essa fraude envolvendo o BRB. O BRB, como todos sabem, ele estava comprando o Banco Master por 12 bilhões. Olha a gravidade disso. Eles já sabiam que ele estava com problemas. O presidente do BTG ofereceu R$1 para que pudesse ter todas aquelas dívidas, mas Lula o aconselhou a não fazer isso, porque em breve ia mudar o presidente do Banco Central e poderia ter um negócio mais rentoso, mais vantajoso para o presidente do Banco Master, Vorcaro. Vender o Banco Master para o BRB por 12,2 bilhões de reais. Inclusive, muito foi noticiado sobre as reuniões que houve entre Moraes, Galípolo, o presidente do banco do BRB, Paulo Henrique Costa, que inclusive está preso, e o Vorcaro. Pressões de Moraes para que fosse feito esse negócio de compra
do Banco Master pelo BRB, o negócio só não foi feito porque realmente se tornou um grande escândalo e foi desfeito esse negócio que já estava praticamente consolidado. Compreenderam a gravidade disso? Vocês compreenderam? Eles fazem esse festival de baboseiras, trazendo aí fatos totalmente sem relevância envolvendo o Banco Master, como foi o fato do Flávio Bolsonaro, para esconder algo muito pior, mais sério, como isso aqui. O Banco Master, que poderia ter sido vendido para André Esteves, do BTG Pactual, por R$1, o banco já estava cheio de dívidas. Lula aconselhou a não vender. Lula foi o conselheiro do Banco Master, o conselheiro do Vorcaro, para não vender, para que depois ele pudesse fazer uma operação fraudulenta de 12 bilhões de reais para o BRB. Mais do que nunca nós temos que fazer essa CPMI do Banco Master. E vamos apurar tudo isso aqui. Nós temos que ouvir, inclusive, o Galípolo, presidente do Banco Central, sobre essa reunião em que Lula foi o conselheiro de Vorcaro. CPMI do Banco Master já. Gente, dentre as várias reuniões que o Lula teve com Daniel Vorcaro, segundo a imprensa, um dos temas foi o Lula, conselheiro do criminoso bandido Daniel Vorcaro, gente, tá? Vocês têm noção da gravidade disso aqui? Lula da Silva, atual aí candidato à presidência da República, agiu como conselheiro do criminoso bandido Daniel Vorcaro, gente, tá? E até agora a imprensa esquerdista tá caladinha, gente, tá? Até agora eu não vi um jornalista lá no UOL falando sobre essa questão. Eu não vi nenhum daquele monte de esquerdistas lá dentro da Globo News, CNN, tá todo mundo caladinho. Mas o que o Flávio Bolsonaro fez, né, com aquele áudio, aquilo ali foi um absurdo, aquilo ali é um escândalo, aquilo ali, né, a gente tem que fazer um estardalhaço. Mas quando é o Lula, fica todo mundo caladinho. Se fosse o contrário, se fosse, tá, o Bolsonaro, por exemplo, recebendo o Daniel Vorcaro e dando conselhos para o Daniel Vorcaro, gente, era 20 minutos no jornal, no Fantástico, 5 minutos no Jornal Nacional, no mínimo. Mas como é o Lula, que para eles é interessante que o Lula continue na presidência, porque o Lula jorra milhões e milhões nessas mídias esquerdistas, né? Todo mundo caladinho até agora. Eu tô aqui buscando, eu tô procurando o primeiro jornalista que criticar o Lula sobre esse conselho ao bandido criminoso Daniel Vorcaro. Eu faço questão de trazer aqui para vocês, se isso acontecer, porque eu acho que não vai mais acontecer. Vamos lá, porque acabou, gente, tá? O combo de críticas para o Lula não acabou, não. Agora o nosso querido mestre Alexandre Garcia também partiu para cima, detonou, humilhou, criticou, esculhambou o Lula da Silva e explodiu um escândalo contra o Lula que vocês vão ficar chocados. Assista até o finalzinho que vocês vão entender. Vejam só. Bolsonaro, presidente, não pôde nomear o seu chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, proibido por Alexandre de Moraes. Não nomeou. Fizeram um inquérito para apurar se o presidente Bolsonaro interferia nas investigações da Polícia Federal. O inquérito apurou 0, não interferia. Tiraram o delegado, puseram outro para fazer outro inquérito. O segundo inquérito chegou ao mesmo resultado. Bolsonaro não interferiu em nada. Ponto. Hoje, o que está acontecendo? Um delegado que prendeu o careca do INSS, que está investigando o roubo cruel e gigantesco de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas idosos da Previdência. Prendeu o careca e está investigando o filho do presidente da República, o Fábio Luiz, o Lulinha, que está aqui na Espanha preventivamente e investigando a mediadora de tudo isso, Roberta Luxinger. Aí o delegado perde o inquérito, é transferido para Minas Gerais, sob a alegação de que ele estava com saudade das alterosas. O delegado se chama Guilherme Figueiredo Silva.
com 1 ano de investigação. Imagina tudo que já está armado na cabeça dele, né? E avançando e sabendo de tudo. Não, foi tirado de lá. O deputado Cabo Gilberto está pedindo para a Procuradoria-Geral da República saber por quê. Claro que não vai saber. Está muito na cara que é uma coincidência a gente achar que não há interferência do presidente da República ou de alguém que quer agradar o presidente da República e tira esse delegado que está investigando demais. Gente, não é um casinho qualquer. É o roubo, pouco a pouco, para não perceber, de 6 bilhões de idosos. Acho que 3 milhões de idosos, 2 milhões de idosos, algo assim. Cruel, crudelíssimo. Merecia, se tivesse pena de morte, no Brasil mereceria pena máxima, né? Mas não tem. Aí a gente pensa em outra coisa também, no Toffoli, quando era relator do Master. Não andava nada, porque ele congelava a investigação e blindava o que era descoberto. Passou para o André Mendonça, está aí essa correria. Até o pai do Vorcaro já está preso, que era o sujeito que administrava as turmas daquele bando mafioso, que não era de um banqueiro, nem de aprendiz de banqueiro, que tinha a turma, que quebrava os dentes de um jornalista, se precisasse, e tinha os meninos que mexiam na internet para atacar o Banco Central e defender o Master. Tinha tudo isso. Bom, falei disso sem falar no Flávio ainda, né? Porque os assuntos vão amadurecendo. O Datafolha mostrou que não afetou nada, porque saiu na quarta-feira, o Datafolha recolheu informações, fez pesquisa, na terça, na quarta e na quinta. E não mudou nada, está o Flávio empatado com o Lula em 45% no Datafolha. E é bom a gente lembrar que o eleitor brasileiro parece que não acompanha muito os fatos. Engole sapos, até um sapo barbudo já engoliu, né? Depois do mensalão ainda reelegeu o Lula, né? Então, depois ainda reelegeu Dilma, depois a maior catástrofe no PIB brasileiro. Então parece que não afetou muito e está todo mundo discutindo, principalmente a mídia anti-Bolsonaro, que estava quieta, porque Bolsonaro estava fora do baralho, e o filho parecia que ia ser presidente, e a mídia ficou com o pé atrás. Agora viu a oportunidade de enfraquecer a candidatura e ao mesmo tempo enfraquecer a bilheteria do filme e bota a boca no mundo. O Flávio escorregou, né? Nessa fraterna amizade com o Vorcaro. Na hora que todo mundo sabia já, ele devia se afastar. Não se afastou, ele tem que ser mulher de César. Não basta ser honesto. Tem que parecer ser honesto. E todos os erros que ele cometeu, nenhum foi mais grave do que esses erros que a gente já conhece aí, de 129 milhões, de taiaiá, de mesada, de receber Vorcaro no palácio, não? Está tudo aí. Por que não fazem uma CPI para mostrar tudo transparentemente? Aí trata todo mundo por igual, não é? De Valladolid, Espanha, Alexandre. É isso aí, gente. Por quê, né? Por que não fazem uma CPMI do Banco Master? Por quê que tantas autoridades são completamente contra a CPMI do Banco Master? O Flávio Bolsonaro, que teve seu áudio vazado. Mas, gente, eu sou o primeiro a assinar CPMI do Banco Master. Sabe, aquele ditado, aquele velho e antigo ditado, quem não deve, não teme? Eu sou o primeiro a assinar. Agora, até esse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não tive notícia de um parlamentar sequer que assinou a CPMI do Banco Master. Ou seja, eles vão lá, falam que querem a CPMI, porque falar, qualquer papagaio fala. É fácil falar pra bolha, né? Para conquistar os votos. Olha, gente, eu quero CPMI do Banco Master, mas na hora de assinar, até agora ninguém assinou. Ninguém do PT assinou CPMI do Banco Master. Por quê? Já que o Flávio Bolsonaro é o carrasco,
fazia parte de uma quadrilha, roubou. Por que então que eles não querem que o Flávio seja investigado? Por que eles não querem a CPMI do Banco Master? Flávio Bolsonaro, a primeira coisa que ele falou no seu primeiro pronunciamento após o vazamento do áudio foi: pegue um vídeo do Flávio Bolsonaro, a primeira coisa, eu quero a CPMI do Banco Master. Porque quem não deve, não teme. Ao contrário de outras autoridades que não querem de forma alguma.